Eu curti, Ok, ok. Então, dando vocês início que sabem. a essa reunião, gente, agradecendo a presença de todos, agradecendo a graça e misericórdia do nosso Senhor, que tem permitido que a gente possa estar em grupo aqui estudando, agradecendo aqui a presença do Tiago com a gente. A última vez que eu pedi para ele, ele estava no meio de um monte de traduções e não sei o que, trabalha traduzindo também, cheio de coisa para fazer, ele tá tudo quanto é lugar, a gente vê o Tiago aí. Graças a Deus, né, Tiago, você está podendo contribuir dessa forma aí. Ah, renovando as condolências, né? Você noticiou o falecimento acho que foi um tio seu, Meu tio, de Chicago. São, isso. são tempos sombrios, aqui na igreja também perdemos uma senhora muito querida. O Senhor é o Senhor da morte, da vida, a gente tem que também entender que é um tempo complicado. O grupo aqui, muitas vezes a maior parte das visualizações é assíncrono, né? É posterior, é um grupo pequeno, né? Estamos no segundo ano, digamos assim. O primeiro ano foi presencial, o segundo ano foi praticamente todo online. A gente está estudando o livro do McGrath, a edição, nem sei que edição que é. É esse livro que agora a ABC lançou a edição A revista, né? terceira edição, Que parece que deu uma ampliada, tal, uma atualizada. Enfim, a gente está estudando aqui uma edição mais antiga, que eu já tinha aqui já um tempo aqui. Eu achei bacana da gente, para firmar bem o grupo aí, trabalhando esses temas, né? E o capítulo, nosso capítulo é justamente esse de agora que a gente encerra esse ano, inclusive, é a teologia natural. Ah, essa ideia que ele apresenta num outro livro dele, que agora foi o primeiro livro que eu li da ABC, que já há uns anos atrás, que me trouxe ao universo da ABC2, onde ele aborda um pouco essa ideia da teologia natural. Então eu pensei, puxa, vamos buscar alguém que é da área, que talvez conheça mais de perto esse autor, e aí o Tiago aceitou, a gente agradece muito a presença dele aqui. É, eu vou proceder da seguinte forma. A gente deixa livre durante cerca de uma hora, 40 minutos, uma hora, como tu achar. E depois a gente vai abrir para eventuais questionamentos e colocações aí, pensando que a gente fica em torno de uma hora e 30, mais ou menos, conforme for também, né? Uhum. Deixando um tempo aí, pessoal, trazer contribuições e aproveitar a tua presença aqui em relação a esse assunto, certo? Gente, o Tiago, Tranquilo. eu não preparei uma grande apresentação aqui, mas é que a gente é tão íntimo aqui. O Uhum. Tiago é doutor na área de teologia, né? Tu estuda na Este, né, Tiago? Estudei na Estia, teologia. Eu até achei que a tua área principal era biologia, mas não, é a primeira. Já foi. Eu posso me apresentar, se tu quiser, eu Eu posso acho que contar um pouco da minha história. ótimo, ótimo, melhor. Eu poderia só falar de uma importância que vai ter aqui. O pessoal do grupo de Química e Biologia não pôde participar hoje, mas estão ansiosos por essa gravação desse. Meu cachorro está fazendo um pouquinho de. Está marcando o território também aqui. Mas essa apresentação vai ser muito importante para nós. Também é um tema que está sendo estudado lá no grupo. Valeu. Beleza, Gabriel? Então, vamos deixar a palavra aí com o Tiago. Beleza, pessoal. Vou me apresentar aqui, mas então, meu nome é Tiago e na verdade, eu sou biólogo de formação, né? Eu fiz biologia, sou licenciado em biologia. Não costumo dizer que eu sou biólogo, porque eu não sou biólogo mesmo. Atuei como professor de ciências e biologia por alguns anos, por 7 anos, na verdade, 7 ou mais, deixa eu ver. Mais ou menos 7, 8 anos dando aula em ensino fundamental e ensino médio, né? E sou um crente de berço, sou um cristão batista evangélico, né, de berço. Minha família é muito envolvida, inclusive, com a denominação batista no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, me criei em Porto Alegre, mas sou nascido em... E basicamente a assunto de ciência e fé cristã foi o assunto de boa parte da minha vida, assim, desde a minha adolescência.
justamente por ter nascido num berço cristão, e ser um menino muito curioso. Eu era um cara muito curioso, gostava muito de ciências, queria saber como as coisas funcionam, queria saber por que o céu é azul, e gostava de ter as respostas, gostava de ensinar as respostas, gostava de chegar para meus amigos e dizer, não, errado, porque veja bem, né? Então eu sempre fui muito curioso e desde muito pequeno gostava de microscópio, gostava de ver as coisas pequenas. Então quando eu estava no pré, eu ganhei um microscópio da minha mãe, porque eu gostava, no pré, antes, assim, aprendendo a ler, eu já queria saber como é que eram as coisas muito pequenas, eu achava isso fascinante, como assim tem umas coisas tão pequenas que a gente não enxerga? E aquilo abriu um mundo para mim, e quando eu estava na segunda série, eu estudei no Colégio Batista. A minha tia era diretora do Colégio Batista em Porto Alegre. Como eu disse, minha família é muito envolvida com a denominação batista, e ela conseguiu que a professora do laboratório de biologia do colégio, ela cumpria a hora no laboratório, lá preparando as aulas do ensino médio, na época era segundo grau e tal, e ela conseguiu que eu fosse uma ou duas vezes por semana, no período da tarde, para ficar no laboratório, para essa professora me ensinar a mexer no microscópio e tal. Então, para tu ver, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, era isso que eu fazia em algumas das minhas tardes, né? Ia para o laboratório e gostava. Então, eu acho que o meu destino estava meio que traçado por esse caminho da ciência. Sempre gostei muito, assim. Gostava adorava ir na biblioteca e abrir os livros de química, física e olhar aquelas fórmulas, não entendê-las. Eu achava legal, porque eu achava legal os desenhos. Eu me lembro de ver anéis benzeno de química e achar aquilo, que coisa sensacional, isso. Não entendia nada, mas achava legal. Então, assim, e aí, claro, indo na igreja, logo eu comecei a ver que, tem algumas coisas que estão me ensinando na igreja que parece que não batem com aquilo que eu estou vendo na escola, né? E isso atraiu muito a minha atenção, e isso me pegou de jeito mesmo quando eu tinha mais ou menos acho que eu tinha uns 16 anos já, e eu estava naquela fase de escolher o que eu ia fazer na faculdade, tal, 15, 16 anos, e eu fui num retiro tocar, na verdade, eu toco também, eu sou músico, tenho uma banda, enfim, isso é outro capítulo da minha vida, que alguns toco contrabaixo, alguns sabem, outros nem tanto, tenho uma banda, inclusive posso falar isso depois no final, mas eu tinha ido tocar num acampamento cujo tema era criação e evolução. E lá fui confrontado com isso. Enfim, a história é longa, mas o fato é que isso foi um dos grandes motivadores para eu fazer biologia, porque eu pensei, não, eu preciso entender esse negócio, e na verdade eu preciso estar atrás das linhas inimigas. Essa era a minha ideia na época. Eu preciso aprender biologia, evolução, Darwin, para eu estar atrás das linhas inimigas e evangelizar esse povo para mostrar para eles que Darwin está errado e tal. Enfim, essa era uma das minhas grandes motivações. Só que aí na época eu comecei a ler sobre isso, e enfim, a história é bem longa. Durante a faculdade eu tive uma série de questionamentos e idas e vindas com relação à minha posição a respeito de Gênesis e origem, esse papo todo. Mas o fato que eu gosto de contar essa história é porque esse assunto foi então o que dominou a partir ali dos meus 16 anos, assim, e eu comecei a ler muito sobre isso, me informar muito sobre isso, e aí um fato que fez muita diferença na minha eu ter ido para os Estados Unidos, ter tido a oportunidade de ter ido para os Estados Unidos, morar com essa tia e esse tio que veio falecer hoje à noite, né? Essa madrugada, esse meu tio com quem eu morei nos Estados Unidos faleceu de Covid, inclusive, e eu morei com eles por aproximadamente 1 ano em Chicago, e isso me deu acesso a uma literatura que eu não tinha acesso no Brasil. E por fim eu fiz as pazes com essa questão de Darwin e evolução e tal, e isso meio que determinou o meu futuro. Então quando eu voltei para o Brasil, eu continuei fazendo biologia, me formei na faculdade, virei professor e comecei a dar palestras já no meio da faculdade sobre ciência e fé cristã, como um biólogo que era cristão. E isso na época, imagina, nós estamos falando de 2003, isso já era como assim, um biólogo que então, isso já era estranho, né? Gabriel pode dizer muito bem também. Enfim, então, desde essa época, eu faço o que eu faço hoje, que é estar aqui com vocês e dando estudos sobre isso, né? Sobre ciência e fé cristã. Quando eu cheguei lá me formei na faculdade em 2004,
comecei a dar aula e tal. Em 2011, eu resolvi legitimar esses estudos, então, que eu já vinha fazendo há muito tempo sobre ciência e fé cristã, e disse, não, eu preciso aprender mais sobre isso. Esse era um dos fatores, mas o principal fator é que eu estava perdendo a dar aula para adolescente, né? A gente sabe que a realidade do professor no Brasil não é fácil, então eu já estava indo eu fiz quase 2 anos de fonoaudióloga, aí eu pensei assim, puxa, eu não tenho 30 anos ainda, eu estou perdendo a voz, eu preciso dar aula em outro nível, um nível que eu não preciso berrar tanto. E aí esse foi um dos meus motivadores para eu resolver fazer mestrado, né? E aí eu pensei, puxa, eu vou estudar esse negócio que é o tema que me fascina, que me encanta, e eu vou legitimar isso através do mestrado em teologia. Então eu fui fazer mestrado em teologia para trabalhar especificamente as relações entre a fé cristã e a ciência. E aí eu fui trabalhar exatamente com isso, com o movimento criacionista e a negação da evolução por parte dos cristãos evangélicos, que era a história da minha vida. Né, basicamente isso. Então eu fiz mestrado em teologia para trabalhar movimento criacionista, e aí eu emendei com o doutorado para trabalhar, expandir um pouco, trabalhar daí com o evangelicalismo de forma mais ampla, como movimento histórico e as razões históricas e filosóficas dessa rejeição de alguns aspectos da ciência, e aí peguei, enfim, leitura bíblica. Então meu doutorado foi sobre isso, foi ciência, Darwin, como é que é? Darwin, Bíblia e evangelicalismo, basicamente é o tema da minha tese. E durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o período de sanduíche na Universidade de Oxford. O Alistair McGrath é professor, então eu estudei 6 meses com o Alistair McGrath no meu doutorado lá em Oxford, onde eles têm um mestrado em ciência e religião, ou seja, essa área que eu estudo, ela é, na verdade, hoje uma área de pleno direito, vamos chamar assim, ela é uma área de estudo específico. Então, tu vai nas grandes bibliotecas de Oxford, Cambridge e outras grandes universidades nos Estados Unidos e na Europa, e tu chega pro bibliotecário e pergunta assim, onde é que está a seção de Science and Religion? Ah, é ali. Existe uma seção sobre isso, e eles têm, então, em Oxford, um mestrado, doutorado nessa área, e foi com essa turma que eu passei 6 meses, então, em 2016, estudando lá com Alistair McGrath. Eu não me considero um estudioso de Alistair McGrath, né? Eu estudo temas que ele trabalha e tal, e ele é uma referência importante nessa área, então eu já li coisas dele, obviamente, bastante coisa dele, mas, assim, tem gente que talvez já leu muito mais dele do que eu, inclusive vou falar um pouco disso agora, porque o que ele escreveu não é pouco. Então, pessoal, para dizer isso para vocês, deixa eu só compartilhar a minha apresentação aqui. Então, essa é um pouco do meu background aqui. Eu vou botar aqui a minha apresentação, vamos ver se vai dar certo. A minha apresentação, vamos ver... Espera aí, eu acho que eu tenho que fazer outra coisa aqui, ó. Tá, não. Espera aí, deixa eu ver se vai dar certo. Não está dando certo. Acho que é só... Eu estou seguindo a recomendação do Gustavo Assi, que me ensinou como fazer, acho que agora talvez dê. Como fazer para fazer uma apresentação, agora acho que talvez dê, sim. Como fazer uma apresentação aparecer sem eu deixar de ver vocês. Agora deu, ó, vamos ver. Olha aí, consigo ver vocês, será? Vocês estão vendo a minha tela aí? Estão, né? Sim? Não? Olha que bom. Então, deixa eu puxar essa tela aqui para o canto. Olha que maravilha, funciona mesmo. Ó. Então, beleza. Eu coloquei aí, estão vendo o Teolab aí? Tá dando para ver? Ótimo, eu consigo ver vocês, que bênção. Oh, muito obrigado, Gustavo Assi, que me ensinou a fazer isso. Apresentação PowerPoint em janela, e aí eu consigo ver vocês. Porque quando está no Google Meet, eu ponho a apresentação e eu não vejo mais ninguém, às vezes eu acho que eu estou falando sozinho. Enfim... gente, hoje então, o que eu faço? Hoje, graças a Deus, eu consigo, hoje, na verdade,
eu vivo disso, de pesquisar e de trabalhar com ciência e fé cristã, porque eu coordeno esse projeto que está aí na tela, chamado Teolab, que é um projeto parceiro da ABC2, mas que funciona hospedado numa organização cristã chamada Teach Beyond Brasil, que é uma missão cristã do Rio Grande do Sul, né, com sede em Gramado, e hoje eu coordeno então esse projeto que trata de ciência e fé cristã dentro dessa missão. O que a gente faz é organizar eventos para discutir, conversar sobre ciência e fé cristã. O nosso principal evento é um acampamento de ciência e fé cristã, acampamento mesmo, que a gente vai lá, joga bola, faz gincana, faz atividades, e a temática é ciência e fé cristã. Esse acampamento aconteceu esse ano, em fevereiro, ali no final de fevereiro, início de março, e ano que vem ele vai acontecer em junho, a pandemia permitindo. Então já reserve a data Corpus Christi, 3 a 6 de junho. Se você é aqui do sul do Brasil, você é mais do que convidado, você é convocado para estar lá com a gente em Corpus Christi, com todas as medidas de segurança, se o governo permitir que a gente se encontre fisicamente. Nós vamos reduzir, a gente teve mais ou menos 150 pessoas no primeiro, agora a gente só vai poder ter mais ou menos umas 60, 70 pessoas, né, por causa da capacidade, mas a nossa ideia é fazer o acampamento presencial, sim. E os palestrantes são aqueles que vocês já conhecem, né, o pessoal da BC2 esteve lá e estará com a gente lá. A gente ainda não confirmou a lista completa, mas provavelmente Covolan, Marcelo Cabral, Guilherme de Carvalho, talvez essa turma esteja lá com a gente. Beleza, pessoal? Então hoje Teolab, conheça o Teolab e vamos adentrar o nosso tema, que é a teologia natural. Então, que é o que a gente está estudando, é o que vocês estão estudando. Bom, para quem não conhece o Alistair McGrath, eu botei uma apresentação, eu sei que vocês já conhecem ele, porque vocês estão estudando o livro dele, mas ele é reverendo anglicano, né? Professor Alistair McGrath, ele tem 2 doutorados e 1 mestrado, não sei, acho que inclusive talvez seja até 3 doutorados, um deles talvez tenha nível de doutorado, eu não consigo entender muito bem esses títulos deles lá na Inglaterra, mas ele é conhecido por ser um autor cristão, mas que se converteu adulto, né? Ele entrou na faculdade como um ateu, e ele tem muitos livros e palestras em que ele fala do seu processo de conversão e tal, né? Inclusive no canal do YouTube dele, que agora ele está investindo pesado no canal do YouTube dele, semanalmente ele está postando vídeo novo, vai ter uma série de vídeos agora em inglês, obviamente, em que ele vai contar a sua história de conversão. Ele é o Andreas Idrios Professor of Science and Religion da Universidade de Oxford. O que é isso? É uma cátedra de Science and Religion. Ele é o catedrático dessa cátedra. Ele detém a cátedra hoje. Antes dele foi o nosso conhecido já, quem conhece os livros da BC2 conhece o Peter Harrison. Peter Harrison, o autor de Territórios da Ciência e Religião, ocupava essa cátedra antes do Alistair, né? E hoje é o Alistair que ocupa. Ele é o diretor, então, do Ian Ramsey Center for Science and Religion, que é esse instituto que estuda ciência e religião dentro da Universidade de Oxford, onde eu tive a oportunidade de estudar, né? Era lá onde eu estava quando eu passei 6 meses lá em Oxford. Ele é fellow do Harris Manchester College, que era inclusive o college que eu fui membro quando eu estive lá, e ele também foi o Gresham Professor of Divinity, que é uma universidade um pouco diferente que tem em Londres, em que os professores têm um vínculo também, eles detêm a cátedra no caso dele, divindade por algum período, né? Então, se tu procurar no Gresham Professor Divinity, vai ter palestras dele na web, inclusive. Ele tem vários interesses de pesquisa, né? Enfim, não vou me deter muito nisso, mas ele trabalha principalmente questões históricas, conceituais relacionadas à ciência e religião. Pouca gente sabe disso, na verdade, porque ele é um autor muito prolífico em teologia mesmo, em questões teológicas, teologia sistemática. Ele tem uma ótima teologia sistemática, que inclusive eu tenho ali, talvez dê para ver ali no canto, que é altamente recomendável. Eu gosto muito dessa teologia sistemática, é uma das, em português, eu considero a melhor que a gente tem em português. Então, ele trabalha vários aspectos de teologia histórica, história da reforma, ele tem uma série de escritos teológicos mesmo, mas pouca gente sabe que a área dele mesmo, até pela cátedra que ele ocupa e os títulos que ele tem, é
ciência e religião, né? Ciência e fé cristã. Por quê? Porque a graduação dele em Oxford e o primeiro, acho que doutorado dele é em biofísica, né? Ele é um cara da bioquímica e biofísica, ele é a interface entre a bioquímica e a biofísica. E aí depois que ele foi para teologia, né? Então a área dele mesmo é ciência e religião. Ele trabalha em realismo crítico, em ciência e teologia, aplicação de modelos biológicos de evolução, contextos culturais. Ele é considerado um dos maiores especialistas mundiais em C.S. Lewis, né, que foi professor em Oxford, morou em Oxford, inclusive a casa dele era 15 minutos da casa onde eu morei em Oxford, eu visitei o cemitério onde ele está enterrado, era 10 minutos caminhando da minha casa, lá em Oxford. E o C.S. Lewis, então, o Alistair é um grande especialista em C.S. Lewis, a biografia dele de C.S. Lewis é excelente, vale muito a pena ler. Ele trabalha muito o uso da ciência no novo ateísmo, ele é um crítico do chamado movimento do neoateísmo, e ele trabalha, então, essas questões das chamadas duas culturas, né, no sentido da cultura científica e a cultura teológica, religiosa, principalmente defendendo o valor das ciências humanas, né, numa cultura científica. Essas são as áreas de interesse dele, isso é tirado do próprio site dele, né. Ele tem mais de 45 livros, a última vez que eu contei, tá? Isso aqui está desatualizado. Isso aqui já deve ter passado de 55 já. Aqui tem alguns dos livros mais famosos dele. Ele já foi traduzido em mais de 27 línguas. E ali tem um sitezinho bem humilde que ele criou uma vez no Weebly, ó. Então ali tem alguma, não sei se está atualizado ainda, mas várias coisas da biografia dele estão lá nesse sitezinho aí. Ele ficou mais famoso mundialmente, foi projetado, vamos dizer, a uma certa fama popular por causa desse livro que está aí em inglês, né, o desenho. Ele existe em português, eu tenho ele aqui. Não, eu não tenho em português porque eu emprestei, não me devolveram, eu só tenho ele em inglês, que é o Delírio de Dawkins, né, que foi traduzido então para o português também e colocou ele, inclusive, nas prateleiras da Livraria Cultura, Livraria Saraiva no Brasil, que foi um livro resposta a este livro, então é esse aqui, da Mundo Cristão, 2007, que ele escreveu com a sua esposa, inclusive, que aliás também é uma pesquisadora acadêmica, que também trabalha com alguns temas de ciência e fé cristã. É um livro resposta ao best-seller neoateísta, O Delírio de Dawkins, né? Desculpa, Deus um Delírio, né? Então, esse é o livro que tornou o Alistair mais famoso, né? Beleza, estamos aqui para falar da Teologia Natural de Alistair McGrath. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é baseado basicamente em alguns livros em que ele delineia essa sua teologia natural, a sua abordagem de teologia natural, que ele vem trabalhando desde muito tempo. Faz bastante tempo que ele vem trabalhando e indicando caminhos e falando da sua abordagem de teologia natural. Aqui tem alguns desses livros em que ele aborda esses temas, que são em inglês. Darwinism and Divine, ele virou Deus e Darwin em português. Esse não é necessariamente a ver com teologia natural, eu coloquei aí porque ele trabalha aspectos da teologia natural, mas não necessariamente a abordagem dele. Ele trabalha um pouco do histórico da teologia natural nesse livro, né? Principalmente na sua forma mais conhecida, né? A teologia natural na sua forma mais conhecida, ele trabalha no Deus e Darwin. E esse aí que eu coloquei por último, que é o The Open Secret, é o livro em que ele realmente delineia com todas as letras e destrincha aquilo que ele vem sinalizando em outros livros desde muito tempo já, né? E este livro, recentemente, agora, esse ano, 2020, recebeu uma tradução para o português chamada, em vez de Open Secret, que seria o segredo aberto, em português eles chamaram de Teologia Natural, uma nova abordagem. Então esse livro está agora pela Vida Nova e que é o livro que eu recomendo para quem quer saber os detalhes de tudo que eu vou falar hoje aqui. Tá? De tudo não, mas de boa parte do que eu vou falar hoje aqui. Inclusive tem um podcast no portal do Bibo, no portal do Bibotalk, né, que é o podcast, se não me engano, o podcast Vida Nova, porque foi a Vida Nova que lançou esse livro, em que eu e o Marcelo Cabral, a gente apresenta esse livro e apresenta, então, a visão do Alistair McGrath de teologia natural. Então, várias das coisas que eu vou falar aqui hoje estão naquele podcast. Eu acho que eu vou falar até com mais detalhes aqui, um pouco, mas vale a pena você dar uma conferida naquele podcast, que ele é bastante interessante, ficou bem legal, eu acho, essa edição do podcast, tá? Beleza.
O que é teologia natural? Algumas das coisas que eu vou falar aqui são frutos de aulas mesmo, que inclusive o Alistair, depois dessas aulas, ele até atualizou em alguns escritos, mas principalmente essa parte inicial foi de uma aula lá em Oxford que eu tive com ele, em que ele justamente apresenta o histórico da teologia natural, ou, digamos assim, não necessariamente um histórico, mas cronológico, mas assim, aquilo que ele concebe como as 6 abordagens que existem de teologia natural da história, não necessariamente em ordem cronológica, mas em ordem, em questão de metodológica, como que a gente pode dividir a teologia natural em 6 abordagens distintas. Em alguns momentos, 5, inclusive quando eu tive aula ele falou em 5, mas recentemente ele tem falado em 6. Então, o que é teologia natural? Bom, depende para quem tu pergunta. Em resumo, o que ele está querendo dizer é isso. E em que momento da história tu pergunta. Então ele começa falando de uma abordagem de teologia natural, e que ele define assim, a teologia natural, isso é slide dele, inclusive, tá traduzido do slide dele de aula. Teologia natural é o ramo da filosofia que investiga o que a razão humana, sem a ajuda da revelação, pode nos dizer a respeito de Deus. É aqui entendida como uma tentativa de determinar as características de Deus sem recorrer à revelação divina, ou seja, a escritura ou experiência mística, ou a qualquer ideia que não seja natural. Então, se tu for pesquisar sobre teologia natural, os meios católicos, é essa vibe que tu vai seu entendimento católico da teologia natural, um pouco derivado lá de Tomás de Aquino. É o que a gente consegue, a partir da razão humana, aprender ou depreender sobre Deus, né? Sem a revelação de qualquer maneira, seja escrita, seja experiência mística, que algumas correntes católicas consideram como revelação também. Então, é basicamente isso. Teologia natural seria o que a gente consegue saber sobre Deus naturalmente, com aquelas faculdades da razão. Então, essa é uma abordagem de teologia natural. Né? E isso é bem interessante, assim, porque eu já falei sobre teologia natural em alguns congressos teológicos. Estão falando. Eles não estão falando da mesma coisa que nós entendemos, os protestantes, como teologia natural. Beleza? 2. Uma segunda abordagem, então. A teologia natural é uma demonstração ou uma afirmação da existência de Deus baseada na regularidade e complexidade do mundo natural. Essa formulação específica de teologia natural é frequentemente referida como teologia física, ou teologia physique, enfim, depende se tu vê em latim, francês ou inglês, por causa de seu apelo a um discernimento a posteriori da regularidade da natureza, que serve então como evidência ou implica existência divina, ao invés de ideias a priori sobre Deus. Vocês vão entender isso e vou explicar essa abordagem aqui, porque essa é a abordagem mais comum de teologia natural que se tem por aí. Quando se fala em teologia natural, na maioria dos casos, principalmente nos contextos protestantes, é disso aqui que se pensa. É a teologia física lá do William Paley, aquela que o Alistair trabalha no livro Deus e Darwin, aquela que estava no contexto anterior ao evento Charles Darwin, certo? A teologia física de William Paley, que é esse cidadão aqui que escreveu Teologia Natural, Natural Theology, de William Paley, que se tornou extremamente famosa por causa da célebre analogia do relógio, que a gente já ouviu falar, vocês já devem ter discutido aqui. Né? Então, essa abordagem segunda de teologia natural, do Alistair, né, que o Alistair está nos trazendo aqui, é essa clássica. O que é, na verdade, na prática? É aquela ideia de que a gente pode, a partir da natureza, provar a existência de Deus. A partir do quê? Da regularidade, das leis naturais e, principalmente, na boca do William Paley, na complexidade da natureza. Ou seja, naqueles elementos de engenhosidade da natureza. Então, é muito comum a gente ouvir, até hoje, essa abordagem de teologia natural que tem hoje roupagens modernas, mas que, na verdade, se tu for olhar filosoficamente, ela remonta a William Paley.
né? E que na verdade não é o William Paley. O William Paley foi o cara que tornou isso mais famoso, mas ela é um pouco até anterior ao William Paley, né? O Deus e Darwin do Alistair vai inclusive contar toda essa história, né? Um cara chamado John Ray, não sei o que, Ray era o grande nome antes do Paley dessa abordagem. Então, basicamente, para quem não está familiarizado com a analogia do relógio, essa visão de teologia natural é aquela seguinte: assim como o relógio prova a existência do relojoeiro, o universo prova a existência de Deus. Então, quando a gente olha a complexidade do relógio e as suas intricações e a sua engenhosidade, né, a gente não tem como não concluir que houve um planejador inteligente, um cara que planejou o relógio. Então, dizia William Paley, e esse livro Teologia Natural, na verdade, é um compêndio, uma coleção de fatos da natureza que são extremamente complexos, mecanismos, coisas, órgãos da natureza, que são extremamente complexos e que para o William Paley, para essa turma da teologia natural daquela época, do século XVIII para XIX, revelavam, sem sombra de dúvidas, que havia Deus, porque, imagina, olha essa complexidade, certo? O exemplo clássico é o olho humano, né? E é justamente a essa teologia natural que Darwin, ou com essa teologia natural, que Darwin dialogou, ou foi obrigado a dialogar. E William Paley, esse livro, Natural Theology, na própria autobiografia do Darwin, ele fala como esse livro foi importante para ele, como ele tinha Paley em altíssima estima. Né? Então Darwin leu Paley, ele era a leitura obrigatória em Cambridge, lá onde Darwin estava estudando, certo? Então essa era a abordagem da teologia natural, da chamada physical theology, né, da teologia física, né, de que a partir da realidade da natureza nós conseguíamos provar a Deus. Só que aí chegou um cara chamado Charles Darwin e disse, não, mas peraí, essas complexidades aqui que vocês estão olhando, elas... E aí que tá, e é importante lembrar disso, nós não vamos falar especificamente disso hoje, mas Darwin não chegou dizendo que não foi Deus. Darwin chegou dizendo que, olha, eu achei um mecanismo natural que Deus usou para produzir essas complexidades. Esse foi, na verdade, o evento Darwin. Deus não foi tirado de questão, como muitas vezes um monte de gente acha que Darwin fez. Não, Darwin não negava a Deus na origem das espécies em nenhum momento. Pelo contrário, ele toda hora se referia à criação de Deus. Né, para ele e para vários intérpretes de Darwin na época, Darwin elucidou o mecanismo pelo qual Deus fez essas complexidades. Então Darwin não acabou com a teologia natural de Paley, tá? Isso é um erro muito comum propagado pelos neo-ateus. Darwin falou, acabou com Paley. Não, Darwin adorava Paley. Darwin achava que ele estava construindo em cima de Paley. Não que ele achava, porque ele não falou exatamente sobre isso, mas vários intérpretes interpretaram assim. Certo? Beleza. Essa é a teologia natural do Paley, então. Partir da natureza, olhar as coisas da natureza e chegar à conclusão de que Deus existe. Certo? Terceira abordagem de teologia natural, que o McGrath identifica. A teologia natural é o resultado intelectual da tendência natural da mente humana para desejar ou ser inclinado em direção a Deus. Ou seja, haveria um instinto natural do ser humano de se buscar algo maior, uma busca para além dos limites da razão e da ciência. Essa abordagem, então, tradicionalmente apela ao chamado desejo natural de ver Deus, desenvolvido por Tomás de Aquino, embora a recente ciência cognitiva da religião abriu outras formas de desenvolver esse tema de forma bastante interessante. Né? O Alistair coloca aqui, porque existe hoje uma área chamada Cognitive Science of Religion, né, ciência cognitiva da religião, do Justin Barrett, que é o grande nome dessa área, o cara que inventou essa área, que está, na verdade, meio que estudando isso, de que os seres humanos parece que são programados cognitivamente do nascimento para crer em Deus. Isso tem gente que já chamou e que é uma certa forma de teologia natural, ou seja, essa inclinação do homem naturalmente a fazer teologia ou a pensar em Deus, certo? Então é isso, essa inclinação natural em direção a Deus, trabalhada inclusive por Calvino, né, os sensus divinitatus, aquela história, né, da teologia, os sensus divinitatus, enfim, e que Aquino trabalhou também, certo? Então isso, McGrath
identifica isso como uma certa forma de teologia natural também, certo? 4. A teologia natural é a exploração de uma analogia ou de uma ressonância intelectual entre a experiência humana da natureza de um lado e o evangelho do outro. Ela se limita a estabelecer a possibilidade de coerência ou congruência entre as alegações específicas do evangelho de Cristo e um conhecimento do mundo derivado de outras áreas da vida. Essas duas áreas da experiência humana são diferentes, mas elas dialogam em harmonia e ressonância. O que o Alistair está identificando aqui? Ele está identificando a abordagem do Polkinghorne em vários dos seus escritos, tá? Do John Polkinghorne. Os mais importantes eruditos, então, nessa área de estudos da ciência e fé cristã, que eu falei que virou uma área de pleno direito. Polkinghorne é um dos grandes pioneiros nessa área. Se você não conhece Polkinghorne, você tem que botar suas mãos em alguma coisa dele, porque vale muito a pena, tá? Tem coisa em português dele já, edições Loyola, eu tenho alguma coisa aqui se alguém se interessar. Então, o McGrath, ele identifica nos escritos do Polkinghorne um certo tipo de teologia natural também, né? Que é justamente vendo paralelos entre a ciência, a fé cristã e tal. Ele identifica o Polkinghorne como uma certa forma de teologia natural. Não é tão comum identificar isso, mas o McGrath considera isso a partir do Polkinghorne. Ele também identifica, ficou meio estranho ali nessa formatação, aquilo que o Alvin Plantinga faz como uma forma de teologia natural também. Então ele vai dizer que uma quinta forma é a teologia natural sendo uma tentativa de demonstrar que as descrições puramente naturalistas do mundo e as realizações de ciências naturais são intrinsecamente deficientes e que é necessária uma abordagem teológica para dar uma interpretação abrangente e coerente da ordem natural, que é o que o Plantinga tenta fazer no Where the Conflict Really Lies, que tem em português já, né? Que tá acho que tá na BC2, acho que tu consegue, acho que é da Vida Nova também, que é em português, eu tenho aqui, onde está realmente o conflito. Ciência, religião e naturalismo. Aqui, ó, peraí. É este livro aqui. Ciência, religião e naturalismo, onde está o conflito do Alvin Plantinga. Então, é da Vida Nova. Em parceria com a BC2. Então, nesse livro, o McGrath identifica que, na verdade, o que o Plantinga tenta fazer é um tipo de teologia natural. Então ele vai dizer isso, que o Plantinga vai de encontro às proposições puramente naturalistas ou materialistas de descrição da realidade, como as do movimento neoteísta, em que apenas o que pode ser sujeito de método científico é considerado real. Segundo essa abordagem, uma visão teísta da natureza da existência fornece uma descrição muito mais satisfatória intelectualmente do que apenas uma descrição naturalista. É nesse livro que o Plantinga delineia e explica o seu complicado argumento evolutivo contra o naturalismo. Veja bem, argumento evolutivo contra o naturalismo. Ou seja, o Plantinga delineia nesse livro que se você aceita que a evolução biológica é um fato da realidade, você não pode ser um naturalista. Ou seja, um ateu. Um cara que crê que só há... É bem complexo o argumento, e aí vocês chamam o Gesiel para falar sobre isso, tá? Porque ele trabalha com Plantinga e ele tem uma palestra pronta sobre isso, tá? O argumento evolutivo contra o naturalismo. É sensacional, é bastante complexo, e há quem diga que é irrefutável. Como fazer furo nesse argumento do Plantinga. Tá? Não me perguntem, porque ele é bem complexo e não dá tempo de eu explicar aqui hoje. Tem uns vídeos no YouTube com animação que explicam, até tem legendado, eu acho, se tu estiver curioso, procura lá depois. Beleza? Vale muito a pena ler o Plantinga, porque o cara é o cara, ele inclusive ganhou o prêmio Templeton há 2 anos atrás, antes do Marcelo Gleiser. Ano passado foi o Marcelo Gleiser, 2008, se eu não me engano, foi o Plantinga que ganhou o prêmio Templeton, que é o prêmio que o cara que fez um progresso enfim, nessa área do diálogo entre a ciência, a religião e a filosofia. Queridos, está aqui o Plantinga, a fotinho dele. 6, e aí finalmente chegamos no nosso tema de hoje, e eu prometo que eu vou ser rápido, tá? Eu não vou tomar muito tempo de vocês para nós poder conversar mais adiante. 6ª abordagem é, então, finalmente, a abordagem de teologia natural defendida pelo Alistair McGrath. O que é, então, essa abordagem? Então, vamos lá, vamos se arrumar na cadeira e vamos viajar para dentro da abordagem do McGrath de teologia natural. Queridos, teologia natural para o McGrath é o seguinte, ele argumenta o seguinte, de forma bem introdutória. A teologia natural deve ser entendida
principalmente como uma teologia da natureza, que é algo que quem já viu o Roberto Covona falando sobre aquela, ou outros aqui da BC2, inclusive eu já falei sobre isso, lembra daquelas abordagens, as quatro abordagens do Ian Barbour de relacionamento de ciência e religião, conflito, independência, tarará. Quando chega na integração, o Ian Barbour defende que uma das abordagens foi a teologia natural, no sentido histórico do William Paley, mas que a natureza, que são, na verdade, abordagens integrativas, ciência e religião. Tá? Então, o Ian Barbour identificaria o que o McGrath está fazendo aqui como uma abordagem de integração, tá? Mas não como a teologia natural clássica, uma teologia natural, mas como uma teologia da natureza. Por que ele está dizendo isso? Porque a teologia natural, no sentido clássico, como eu falei, do Paley, parte da natureza para Deus. E o Barbour vai dizer que a teologia natural do McGrath parte da revelação para a natureza. E esse é a grande sacada do Alistair McGrath e a sua grande contribuição, e nós vamos entender isso bem claramente agora, tá? Então a teologia natural deve ser entendida principalmente então como uma teologia da natureza, e quem diz isso é o próprio McGrath. McGrath assume isso sem problema, ou seja, como uma compreensão especificamente cristã do mundo natural, refletindo os pressupostos fundamentais da fé cristã. Como assim, Tiago? Não entendi. Ela, na verdade, está tentando responder uma pergunta: como se apresenta o mundo natural quando visto pelas lentes da fé cristã? Essa é a abordagem de teologia natural do McGrath, certo? Como essa imagem da natureza, vista pelas lentes da fé cristã, se compara com relatos seculares ou naturalistas da natureza, certo? Essa é a tarefa da teologia natural do McGrath. É a isso que ele propõe a fazer, é isso que ele se propõe a fazer, se propõe a dialogar. Como que a natureza se apresenta vista pelos olhos da fé cristã? E aí ele vai argumentar algumas coisas muito interessantes, tá? Olha só, então, de novo, o movimento aqui é o oposto da abordagem do Paley, da segunda abordagem que eu mostrei lá. Parte-se da fé cristã, ou seja, da tradição de fé de um grupo em direção à natureza. E aqui ele vai apontar os problemas da noção clássica de teologia natural, do Paley, ou seja, olha só, a filosofia da ciência vai ser a primeira a dizer que, na verdade, qualquer ação do mundo natural não é uma mera opção, está imersa num pressuposto teórico, numa lente com a qual a gente observa. Ou seja, observar é, na realidade, interpretar. Isso não é uma coisa que o McGrath disse, isso todo mundo já disse. Isso aí Heidegger já disse, isso Gadamer já disse, todo mundo já disse. Tem 1 milhão, e tem vários nomes para isso, inclusive, na história da filosofia, da hermenêutica. Quando tu olha uma coisa, não existe observação neutra. Então, na verdade, quando o professor do colégio diz pro cara assim, ó, ou da faculdade, você ver sem ver, né? Você não pode sem ver, você precisa de evidências. O McGrath vai chegar e dizer, não, na verdade, ver, você já está interpretando aquilo que você já creu antes. Ou seja, você não pode ver sem crer, é o que ele está dizendo. O McGrath está dizendo isso, não existe ver sem crer em algumas coisas, em alguns pressupostos. Porque quando a gente vê por uma lente. É isso que o McGrath está dizendo. E esse é o grande argumento do Open Secret, do Teologia Natural, que ele delineia e que ele já trabalhou muito anteriormente. E claro que isso se relaciona com aquele conceito que a gente conhece, que é o conceito de cosmovisão. Então, só para deixar bem claro, quando a gente olha a natureza, quando um ateu, um cristão, quando qualquer pessoa olha para um fato da natureza, um elemento da natureza, ele está vendo através de uma lente. E essa lente ela é determinada por um compromisso do coração. Alguns gostam de chamar de cosmovisão, visão de mundo. Essa definição do James Sire nesse livro, né, que vai dizer o seguinte, que uma cosmovisão é o quê? É um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Não é
razão, é um compromisso profundo, pré-teórico. Tem gente, né, o Doiver vai dizer isso. É um compromisso pré-teórico, é antes de pensar, de teoria, de racionalizar. É um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso em uma história ou em um conjunto de pressuposições, essas suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, não interessa, que sustentamos, a gente sustenta essas pressuposições, consciente ou subconscientemente, consistente ou até inconsistentemente. Às vezes a gente tem, às vezes a gente acha que não tem ou não tem mesmo. Ou seja, são um conjunto de pressuposições sobre a constituição básica da realidade, sobre o que é a realidade, e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, é o chão que a gente pisa, é o compromisso último do coração. Então, na verdade, o que o McGrath está dizendo é que todo mundo que olha qualquer coisa, olha ao seu redor, está vendo por uma lente que é determinada por uma coisa que a gente compromisso. E ele vai isso no seu livro Open Secret, né, no seu livro Teologia Natural, e em outros livros, ilustrando, por exemplo, as diferentes visões da natureza que as pessoas tinham ao longo da história. Então ele faz um histórico da natureza ser vista como aquela coisa selvagem da qual a gente precisa se proteger. Num certo período histórico, por exemplo, na Idade Medieval, a gente sabe muito bem, né, Chuamba, que os contos, tu que é da música e da literatura, os contos infantis na Idade Média, o que que eram? É para se proteger da natureza selvagem, porque ela é perigosa. Então o McGrath vai trabalhar isso, ele vai mostrar como a visão da natureza passou, por exemplo, disso para uma visão de uma entidade da qual a gente precisa usurpar, usar, puxar coisas para criar tecnologia. Isso já foi uma outra visão da natureza. Então, tem todo um histórico de como o ser humano viu a natureza, com olhos e óculos diferentes, baseado em cosmovisões distintas que foram mudando ao longo da história, paradigmas, enfim, aí o Foucault vai falar em diferentes epistemes, né? Toda aquela questão. Queridos, então, olha que interessante. Então, o McGrath, ele está dizendo o seguinte, o problema daquela teologia natural do Paley é que quando a gente olha para a natureza e enxerga ali coisas que apontam para Deus, na verdade, a gente já olhou para a natureza com óculos de quem crê em Deus, de quem já foi atingido pela graça, de quem já tem uma cosmovisão cristã. E aí vem uma frase famosa de um contemporâneo lá de Darwin, um pouquinho depois dele, que é o John Henry Newman, que foi declarado santo, inclusive, o santo católico, né? Ele, enfim, tem uma história bem interessante de anglicano a católico lá, é um santo inglês. Ele disse o seguinte, olha que interessante, eu creio, I believe in design, eu creio no design porque eu creio em Deus, e não em Deus porque eu vejo design. Então veja bem, eu creio no design, eu aceito que há design por causa de um compromisso anterior de crença em Deus, porque Deus me chegou até mim. Eu não creio em Deus porque eu vejo design. É o contrário, ou seja, o John Henry já percebeu isso. Né? E ele falou isso como uma crítica daquela abordagem da teologia natural do Paley. Dizendo, não, vocês estão vendo design aqui porque vocês já viram, já creram em Deus. E eu também, eu creio que isso aqui foi desenhado. Só que o cara que não crê, ele não vê design. Então o Richard Dawkins, ele olha a complexidade da natureza. Lembra do Richard Dawkins? Vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Ele não vê design, ele vê processos cegos. Eu não. Eu conheço até os processos evolutivos e tal. Mas eu creio em Deus, eu creio que aquilo ali é produto de um Deus criador. Aquilo ali é feito por um Deus criador. Então não é porque eu vejo design que eu creio em Deus. É porque eu creio em Deus. Por que tu crê em Deus? Bom, aí é uma pergunta bem complexa, né, que tem a ver com compromissos últimos do meu coração, que são pré-teóricos, não são racionais, necessariamente. Até tem razão no meio, pode ter, mas não é exclusivamente racional, é um compromisso do coração profundo. E porque eu creio em Deus, eu consigo ver design, eu consigo ver que isso tem um plano e um propósito, certo? Então, de novo, esse é o problema com a noção clássica de teologia natural, segundo o McGrath, certo? O McGrath vai, e segundo vários outros, né? A teologia natural, na época do Darwin, ela já estava em crise.
E ela já estava em crise, essa abordagem do Paley, porque os caras já estavam vendo isso, esse problema, tá? Que é um problema, na verdade, epistemológico, é um problema filosófico, certo? E outra coisa, outro problema da teologia natural do Paley, a teologia natural dele levava frequentemente apenas a um deus deísta, um mecânico que deu corda e saiu de cena. Porque veja bem, ó, pensa comigo, bom, Deus é o relojoeiro. Quando é que a gente precisa do relojoeiro? Quando o relógio para de funcionar, né? Aí a gente leva no relojoeiro. Ou seja, a gente vê um relojoeiro, o cara que criou e deu corda, beleza? E aí, quando o negócio não funciona, a gente vai lá, leva no relojoeiro. Mas não, mas peraí, o Deus bíblico, se a gente for ler direito a Bíblia, nós vamos ver um Deus que é criador, beleza? Só que ele é sustentador. Ele sustenta os processos naturais. A Bíblia vai nos ensinar, e a tradição cristã vai nos ensinar, que Deus está todo o tempo envolvido em tudo. E não só no milagre. Então a teologia natural da physical theology, essa do Paley, ela faz a gente ter uma ideia de Deus que está muito presente. Quando? Quando Deus vai lá e faz um milagre. Então Deus vai lá e faz um milagre. Ah, Deus está ali. Mas quando a gente olha a minha bunda sentada, desculpa o termo, mas a minha bunda sentada na cadeira aqui, a gente não vê Deus aqui. Mas peraí. Quem diz que essas leis da física e da engenharia que estão fazendo com que essa cadeira sustente o meu peso, quem diz que não foi Deus que fez e que sustenta a todo momento? E se ele quiser não sustentar mais, sem ele nada do que foi feito se fez. E nele, enfim, tem uma série de versículos que diz que se ele não quiser mais sustentar, e se ele disser, pessoal, acabou, acabou. E as leis da física não seguram mais, e mudam. E deu. Então, a teologia natural do Paley enfatizava um Deus intervencionista que fazia milagres. Olha, que coisa complexa, que coisa incrível. Só pode ter sido Deus que fez um troço desses. E excluía Deus do andamento normal da natureza que a tradição cristã ensinou durante séculos. Durante séculos, que Deus está envolvido sempre e o tempo todo com a natureza, nas operações normais da natureza, e que a ciência consegue descobrir através das leis naturais, através da atividade científica. A gente consegue estudar a natureza e ver como que Deus está todo o tempo fazendo e agindo e sustentando, certo? Então, essa é a crítica, e isso é uma das grandes razões de decadência da teologia natural do Paley, certo? E esse é o problema com abordagens modernas de teologia natural que seguem essa filosofia do Paley. A gente vê Deus, não, isso aqui é muito complexo, só Deus para fazer um troço desse. Tá, mas e aí, Deus não, isso aqui não é nada complexo, então não foi Deus que fez, não é Deus que mantém unidos os átomos desse negócio aqui. Não, Deus está aqui segurando isso aqui agora, Deus está aqui, ele está agindo todo momento, sustentando a natureza com a sua mão poderosa. Certo? Beleza. E aí que está o lance. Essa abordagem da teoria natural do Paley leva ao famoso Deus das lacunas, que é o quê? A gente vê Deus na ignorância humana. Então a ciência não explica, então é muito complexo, só pode ser Deus. Aí o que acontece? A ciência vai lá e explica e Deus vai para escanteio. Não, mas então Deus não estava aqui, porque agora a ciência descobriu, então Deus está aqui. Aí a ciência vai lá e descobre que agora, não, Deus não está mais aqui, porque a gente descobriu como é que isso funciona, Deus está aqui. Aí tu entende? Quer dizer, Deus está sempre na lacuna do nosso conhecimento? Não. Deus está operando tudo em todos a todo momento. Né? Deus não está só onde a ciência não consegue explicar. Não, Deus é a razão pela qual a ciência consegue explicar. Deus está trabalhando todo o tempo inteiro. E a gente só consegue fazer ciência porque ele está mantendo a sua fidelidade nas leis naturais. Elas são as mesmas, elas se mantêm, certo? Então, essa teologia natural do Paley, ela vai desembocar num Deus das lacunas, um Deus que a gente vê fazendo milagre, mas a gente não vê na operação ordinária da natureza, certo? Portanto, então, a abordagem contemporânea da teologia natural do McGrath não é uma tentativa
de provar Deus a partir da natureza e seus elementos, que é uma tentação extremamente comum ainda hoje da maioria dos crentes. A ciência provou que Deus existe. Querido, a ciência não consegue provar que Deus existe. Porque Deus é pressuposto para fazer ciência. A gente não consegue fazer um teste científico que abarca Deus. Porque se a gente conseguisse, quem que estava acima, Deus ou a ciência? Né? Se a gente coloca a ciência como critério para provar Deus, quem que está no pedestal? A ciência ou o próprio Deus? Então, a teologia natural, ela não tem mais, a teologia do McGrath, da maneira como ele vê a teologia natural, ela não tem a pretensão de provar a Deus, porque isso é impossível, porque Deus é muito maior, não cabe na ciência. A ciência, ela é muito boa para fazer avião voar, para fazer internet, ela é muito boa, mas ela não dá conta de toda a realidade e ela não dá conta de Deus, de forma nenhuma, certo? Então, para ficar bem claro, a abordagem clássica da teologia natural dizia mais ou menos o seguinte, isso é textual do Alistair McGrath, não é do Open Secret ali, do Teologia Natural, é de um outro livro dele, mas ele vai dizer o seguinte, que a natureza, eu acho que ele até repete isso no Teologia Natural, a natureza, para a abordagem clássica, fornece um recurso fundante para a teologia cristã, segundo a abordagem do Paley. Ou seja, ela é vista então como um explicans, ele gosta de umas palavras complicadas, né? Um explicans, ou seja, um agente de explicação com status potencialmente revelatório, ela revela a Deus. A abordagem de McGrath vai dizer que a teologia cristã fornece um framework interpretativo, através do qual a natureza pode ser interpretada. Essa abordagem considera a natureza como um explicandum, ou seja, algo que requer ou exige uma explicação, mas que não tem em si mesmo a capacidade ou habilidade intrínseca de oferecer tal explicação. Não tem. Essa explicação vem de fora. Vem da onde? Da revelação cristã. Por isso que é o óculos pelo qual a gente olha a natureza. Certo? E aí, sempre quando o McGrath fala disso, escreve sobre isso, ele cita o texto favorito dele, a citação favorita dele, toda hora, não tem um livro dele que não tem essa citação, que é a famosa frase de C.S. Lewis. Eu creio no cristianismo como eu creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu o vejo, mas porque por ele ou através dele eu vejo todo o resto. Ou seja, pelo cristianismo, o cristianismo é a luz que ilumina todo o resto, é a lente do óculos. Ele ilumina todo o resto de maneira que a lente da fé cristã revela as coisas como elas realmente são, para nós que recebemos essa revelação. Ou seja, é nós que recebemos essa revelação que temos capacidade de ver as coisas como elas realmente são. Quem não recebeu, não consegue, não vai conseguir ver. Certo? Assim, então, a teologia natural, segundo McGrath, se trata de como se apresenta o mundo natural a nós quando olhamos de uma perspectiva cristã. É basicamente isso. Certo? Ou seja, tu não vai conseguir provar a Deus a partir da natureza para o ateu, tu não vai dar uma prova, não, porque não tem como provar a Deus a partir da natureza, porque o cara já está olhando com uma lente, tu está olhando com outra lente de um compromisso prévio que tu tem, que é a tua cosmovisão, certo? Eu não estou dizendo, nem o McGrath vai dizer, que não existem elementos na natureza que podem nos ajudar a chegar a ter uma fé em Deus. Claro que tem, enfim, existe racionalidade nisso, mas não é só racionalidade, certo? Então, não se trata, a abordagem do McGrath, não se trata de buscar na natureza evidências que possam provar a Deus ou ao cristianismo, não se trata disso. Tá? Essa foi a grande crítica, então, enfim, da querela do Karl Barth com o Emil Brunner, né? Teve toda uma querela lá que, enfim, o Karl Barth criticou o Emil Brunner porque ele gostava dessa abordagem da teologia natural, e o Barth disse, não, a gente precisa da revelação. Para o McGrath, nós estamos na revelação, é através da revelação que a gente vai olhar a natureza. Né? Do contrário, a TN aqui, a teologia natural, é vista como um engajamento com a natureza que é conduzido sob a luz de uma visão cristã da realidade, apoiada sobre uma ontologia trinitária encarnacional. É o movimento oposto da abordagem clássica, como a gente já falou, parte-se das lentes da fé cristã para se olhar a natureza e não da natureza para chegar à fé. Então, a TN não pode entender-se como autônoma, que era a crítica do Barth ao Brunner lá, mas sim dependente da revelação, pois as lentes com que se olha para o mundo natural são fornecidas pela revelação, a saber, a natureza como criação divina. Na verdade é isso.
nós temos que olhar a natureza pelas lentes que a revelação nos dá. E a revelação vai ter uma grande verdade sobre a natureza, dentre várias outras, mas uma grande. A natureza é criação divina. Ela é criação. A natureza é criação. Certo? Alguns aspectos daí, ou seja, a ideia geral é essa, tá? Alguns aspectos interessantes para a gente se encaminhar para os finalmente aqui, tá? Ressonância e encaixe empírico. É uma coisa que ele vai trabalhar nesses escritos dele sobre teologia natural. Ele vai dizer o seguinte, ó, qualquer discurso sobre o mundo natural, utilize-se, então, de iluminação advina de conceitos filosóficos metafísicos, ou seja, uma cosmovisão. Ele disse, mesmo quem tem a pretensão de dizer, não, eu olho a natureza de um ponto de vista neutro, laico. Beleza, tá aí a tua lente, né? Não há Deus, é a partir desse ponto de vista que tu olha a natureza. Não existe neutro laico, né? Não tem. Não existe isenção completa. Todo mundo olha através de uma lente, certo? Qualquer discurso sobre o mundo natural não tem como fugir disso, é inescapável. Aí, por exemplo, tu vai ver o seguinte, o Richard Dawkins ele vai dizer o seguinte, ó, o universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se no fundo não há projeto, propósito, bem ou mal, nada a não ser uma indiferença cega e impiedosa. Richard Dawkins, famoso neo-ateu aquele, né? Autor de Deus no Delírio. Mas peraí, olha só, ele está dizendo que o universo tem precisamente as características que a gente deveria esperar se não há nada, não há Deus, não há nada. Mas como assim? Eu olho o universo e eu digo que o universo tem as características que a gente deveria esperar se há Deus. Né, o universo tem as leis naturais fixas, a gente consegue conhecer o universo, a gente consegue fazer ciência, não há nenhuma razão pela qual o universo seja inteligível a nós. Einstein já foi o cara que disse isso, e é verdade, não é aquelas frase que atribuem a Einstein, não, a coisa mais inexplicável do universo é que ele é explicável. Einstein disse isso. Enfim, ou seja, o Dawkins, o que ele está falando? Ele está falando isso baseado na cosmovisão dele, né? Porque ele não crê em Deus, então ele olha para o universo e ele olha com a lente dele. Tem as características que um ateu poderia esperar, mas o cristão ele olha e não, tem as características que o cristão poderia esperar também, porque isso é baseado na cosmovisão. Só que aí o Wallace vai propor a seguinte questão, ressonância e encaixe empírico. Então veja bem, só para um adendo, o C.S. Lewis, nos Quatro Amores, ele fala exatamente isso, ó, ele ilustra, não preciso ler toda, mas ele vai dizer assim, ó, se você adota a natureza como mestra, ela lhe ensina exatamente as lições que você decidiu aprender antecipadamente. Né? Em outras palavras, a natureza não ensina, devemos aprender nossa teologia e filosofia em outros lugares. Surpreendentemente, muitas vezes nós aprendemos com teólogos e filósofos, né? A natureza nunca me ensinou que existe um Deus de glória e infinita majestade, tive que aprender isso de outras maneiras, mas a natureza deu a palavra glória um significado para mim, né? Pensa nas nebulosas lá, nos buracos negros, puxa, glória, né? Então com a natureza a gente aprende, a gente confirma coisas que a gente já aprendeu antes, né? Confirma, ou né, essa questão da ressonância. Uma filosofia verdadeira pode, às vezes, validar uma experiência da natureza, mas a experiência da natureza não pode validar uma filosofia. A natureza não confirma nenhuma proposição teológica ou metafísica, ao menos não do modo que estamos tratando, mas ajuda a demonstrar o que essa proposição significa. E isso, dentro das premissas cristãs, não é acidental. Pode-se esperar que a glória criada nos forneça indícios da glória incriada de Deus. Uma é derivada da outra e a reflete de algum modo. De algum modo, mas talvez não de um modo tão simples e direto quanto poderíamos supor num primeiro momento. Então veja bem, o C.S. Lewis está dizendo que a natureza reflete a Deus, sim, mas talvez não de modo tão direto. Talvez o que está rolando aqui é justamente essa ressonância. Ela fornece a visualização do significado, do que significa a glória. Tiago, tu quer aprender o que é a glória de Deus, da qual a Bíblia fala, a revelação fala, olha para o universo, olha para o Hubble, e aí tu vai entender o que eu estou querendo dizer com glória, o que eu estou querendo dizer com quão grande é o Senhor. Para pensar o que a natureza e o que a ciência significa nesse contexto. A ciência nos permite ver coisas da glória de Deus que o autor bíblico não sabia e não tinha noção da grandeza da glória. E a gente, olhando o microscópio, a gente tem a noção.
Olhando um telescópio a gente tem a noção. Que coisa, né? Enfim, o John Polkinghorne, então, ele vai, e o Alistair fala disso, né, nessa abordagem de teologia natural, ele vai falar o seguinte, ó, beleza, como eu disse, todo mundo olha com uma lente. Resta saber agora qual dessas cosmovisões consegue dar conta da natureza da maneira mais completa possível, mais, enfim, mais... Ou seja, o Polkinghorne, ele vai colocar 4 critérios para determinar a adequação de cosmovisões e fazer sentido os aspectos da realidade. Ele está dizendo aqui, o McGrath, que a gente consegue comparar cosmovisões. Então, na verdade, a pergunta é assim, ó, será que a natureza, a realidade da natureza, se apresenta de maneira mais rica, mais completa, através da cosmovisão do teísmo, da fé cristã, ou através de uma cosmovisão ateísta? E aí ele coloca, o Polkinghorne, 4 critérios para a gente julgar isso. E são 4 critérios derivados lá da filosofia grega, lá de Aristóteles, não, acho que é Platão, não me lembro. Que é o seguinte, os critérios: economia, escopo, elegância e frutificação. Tá? Ou seja, qual dessas cosmovisões se apresenta melhor segundo esses critérios para avaliar a natureza? Qual é o melhor óculos? No sentido de qual que é mais econômico, tem o maior escopo, dá conta de mais aspectos da realidade, mais elegante e que mais frutifica no espírito humano e naquilo que, nas capacidades do ser humano. Né? Ou seja, qual cosmovisão possui mais elevado grau de encaixe empírico com a realidade segundo esses critérios? Então ele vai falar dessa questão do encaixe empírico. Quando a gente olha para a realidade e experimenta a realidade, qual dessas cosmovisões se encaixa melhor com a realidade conforme a gente a observa? Certo? E aí ele traz um outro... Bom, a resposta que ele dá é o teísmo trinitário. De longe. De longe. O teísmo trinitário, ele explica a realidade sobre muito mais aspectos do que cosmovisões ateístas. Por exemplo, a beleza. Como é que tu dá conta da beleza numa cosmovisão ateísta? Ah, não, beleza não existe. Beleza é um acidente, Cara, beleza, não tem beleza. Na verdade, Bach, Mozart, isso aí é tudo impulsos elétricos na tua... O amor. O amor é um subproduto da matéria em movimento. Cara, a cosmovisão cristã vai dizer, não, calma. Isso são realidades que estão fora do escopo da ciência, mas são realidades. A cosmovisão cristã trinitária dá conta da realidade e encaixa empiricamente com a realidade humana, com a experiência humana, muito melhor do que qualquer outra cosmovisão. Certo? Ou seja, a observação da natureza sob a ótica da fé cristã faz com que ela faça sentido, que ela encaixe de forma confortável em uma visão coerente de realidade, como ilustrou o padre cientista Ian Ramsey, lá do Ian Ramsey Center, lá onde eu estudei, vou botar depois a foto, através da analogia da bota. O Ian Ramsey já dizia isso na analogia da bota. Olha que interessante. Olha que massa a analogia dele. O modelo teológico, ou seja, o modelo teológico entendam como a cosmovisão cristã trinitária, funciona mais como a colocação de uma bota ou sapato do que o sim ou não de uma lista de chamada. Isso aqui faz sentido? Sim, não é assim. É mais como uma bota, um sapato. Assim, o teste de um sapato é medido pela sua habilidade de se encaixar a uma ampla série de fenômenos, pela sua habilidade geral de atender uma série de necessidades. Isso é o que eu posso chamar de método de encaixe empírico, que é demonstrado pela teorização teológica. Então, na verdade, o que ele está dizendo, o Ian Ramsey, é que o cristianismo é como uma bota que encaixa bem. E o ateísmo, outras cosmovisões, é uma bota que não encaixa, e ela encaixa bem em algumas coisas, mas tem umas coisas que não encaixa o dedão. Não encaixa, tem umas coisas que não encaixam. Certo? O encaixe empírico. Está aqui o Ian Ramsey, e está ali o Ian Ramsey Center for Science and Religion da Universidade de Oxford, que recebe o nome desse grande padre lá em inglês. O cristianismo, então, resumindo, queridos, e indo para os finalmente, o cristianismo introduz uma cosmovisão que faz a realidade, em todos os seus aspectos, se encaixar, fazer sentido. É claro que existem alguns aspectos que talvez não... que a gente tem uma dificuldade, que a gente tem que fazer um ajuste teológico e de conversar, enfim, vamos lá. Mas, comparado com outras cosmovisões, ele se encaixa muito melhor.
O McGrath ele vai seguir falando daí de aspectos de uma base trinitária para essa nova teologia natural. Então ele vai argumentar que o cristianismo trinitário, além dele, o cristianismo é melhor que as outras, mas o cristianismo trinitário ainda é melhor ainda. E ele vai explorar isso ao longo do livro, esse Teologia Natural, da Editora Vida, tá? Ele vai falar aqui, então, desses aspectos trinitários, né? Então ele vai dizer que a ideia de um Deus transcendente que opta por se auto-revelar na história da natureza, isso é um aspecto importante da teologia trinitária, que dá sentido ao mundo, faz com que o mundo faça sentido, né? A crença de que há uma relação análoga entre Deus e a natureza, fundamentada nas características criadas da ordem natural. Isso é um aspecto dessa teologia natural trinitária. O princípio de que a humanidade é criada à imagem de Deus e assim dotada de alguma capacidade através da natureza. E por aí vai, tá? O conceito de economia da salvação, que situa a reflexão sobre a natureza dentro de um quadro baseado na sua queda e restauração futura. Isso faz muito sentido dentro da realidade criada. As coisas não são como deveriam ser em todos os aspectos, inclusive nos aspectos da natureza, né? A restauração futura, a esperança da restauração futura, a doutrina da encarnação, que sustenta que Deus entrou na ordem natural em Cristo, a fim de transformar e redimir. Deve-se notar aqui que, enquanto os três primeiros, possivelmente a quarta dessa ideia, são comuns à tradição judaico-cristã, a crença final é distintamente cristã, né? A encarnação de Jesus, ou seja, o criador da natureza agora é parte dessa natureza. Isso tem implicações incríveis para a nossa teologia da natureza, né? Enfim, em suma, somente vista dessa forma é que a natureza revela o seu real significado, sentido e propósito. Um segredo aberto, que é o título do livro em inglês, mas escondido. Olha que interessante, é aberto a todos, mas é escondido, disponível somente para aqueles que compartilham da fé no Deus Criador. Ele está aberto aí, só que ele, na verdade, só consegue ver mesmo quem compartilha a fé no Deus Trino, Criador dos céus e da terra. Aqui é o McGrath na aula, tá? Uma foto que eu bati do meu celular lá numa capela em Oxford, 2016, isso, tá? Os slides dele, pode ver, não é mentira, ele escreve em Comic Sans, tá, pessoal? É Comic Sans mesmo. Ali, inclusive, ó, tá ali, se tu conseguir, não vai conseguir ler, mas ele tá falando 5 approaches, é os cinco abordagens de teologia natural que a gente abordou aqui, e a sexta é a dele, né? Então ele fala de 5 approaches porque a sexta é a dele. E tá ali o pessoal assistindo a aula, aqui sou eu e ele, e o outro professor de ciência e religião lá na época, que é o Donovan Schaefer, né? Fazer um H aqui também, né? Enfim. Queridos, algumas dessas coisas que eu falei aqui estão resumidas em 2 textos que estão no Natural, parte 2, tracinho 2, e depois tem parte 2. Procura lá Thiago Garros, Teologia Natural, no site da BC2, tu vai achar. Conheça o site do Teolab, e tá ali o meu e-mail, as minhas publicações, alguma coisa acadêmica tem lá no meu Academia também, e um grande prazer ter estado com vocês aqui. Pera, obrigado. Não vai embora ainda não. Não, eu sei, tô aqui. Olha só, gente, eu vou dar prioridade aqui para os... o gaúcho velho. Claro, né, tio? Precisando molhar a garganta agora. Assim, eu vou rapidamente só introduzir aqui. Eu acho que muito clara a tua colocação. Eu acho que quem não bem, claro, ler o livro do McGrath também é bom, mas eu acho que a tua palestra aí tirou de letra essa questão do que é a teologia natural na abordagem dele, né? Ele parece que faz toda uma virada que é epistemológica, que é tremenda, né? Mudar, na verdade, o ponto de partida de olhar toda essa questão. Um cara chamado Batista Mondin, é um católico, tem o livro Quem é Deus, e ele fala algo parecido também o que tu colocaste, o que o McGrath coloca. Muita gente vai para a filosofia achando que ela vai dar conta de provar a existência de Deus, né? Usando inclusive a relação do Aquino, por exemplo, as 5 vias do Aquino e tal, e ele justamente alerta para que não, elas não vão provar a existência de Deus, elas são apenas reforços para alguém que já tem essa fé. Eu rabisquei um monte de coisas aqui,
se isso, por exemplo, teria alguma coisa com a ideia do compromisso pessoal, aliás, personal knowledge, né? Conhecimento pessoal. E acho que as implicações para a fé ficaram muito evidentes, né? Muito claras, porque, no meu entender, a teologia natural permanece em diálogo com a ciência, um diálogo frutífero, mas ela coloca a ciência no seu devido lugar, né? Ela tira do cristão talvez essa ideia de que do cristão cientista de que ele vai conseguir chegar a Deus apenas olhando, partindo da natureza, partindo do imanente para chegar na transcendência, o que é complicado. Mas seriam só comentários, né? Eu vou abrir aqui, tem 4 pessoas aqui, eu vou ser o Gabriel e a Aline. Gabriel e Aline, por favor, se vocês pudessem abrir os microfones de vocês e aí fazer perguntas ou comentários, é o momento. Se não, eu posso comentar. Vai lá, Aline. Eu achei maravilhosa, impecável a sua fala, e eu queria que você compartilhasse esse material que você fez, se você puder. Eu mandei até meu e-mail aí no chat. Eu não sei se a gravação disso serve para ti, mas a gravação vai estar disponível e aí os slides aparecem na gravação, né? Sim. Eu acho que se isso for bom para ti, mas se não, eu posso te mandar o PowerPoint também, não tem problema. Obrigada. Eu ia comentar, Chuamba, que realmente eu tenho um certo problema, porque eu gosto muito dessa abordagem do McGrath, que faz, na verdade, um grande resumo de coisas que a filosofia da ciência já tem dito há muito tempo, né? De que a ciência tem um certo escopo, que é justamente essa dificuldade, como é que a gente vai provar o transcendente a partir do imanente, provar, né? Então, eu gosto muito dessa abordagem, e é por isso que eu tenho uma certa dificuldade com aquelas chamadas abordagens evidencialistas de argumentação para fé em Deus, né? De dizer, de argumentos cabais, não, que olha esse argumento, isso prova a Deus. Eu sempre digo assim, cara, eu gosto disso, acho legal, e eles fazem sentido para mim, isso me dá um conforto, uma confirmação, mas eu sempre digo assim, é muito complexo tu dizer que isso vai convencer alguém, e a prática empírica da vida nos prova o contrário. Tá cheio de gente aí no YouTube, eu acompanho esse debate dos ateus versus cristãos, eu curto isso, eu gosto disso. E tá cheio de ateu e gente que conhece todos esses argumentos, eles não se convencem, ou seja, convencem alguns e não convencem outros. Como assim? Justamente porque as pessoas olham esses próprios argumentos com lentes diferentes. Então, é inescapável a gente assumir que nosso sistema cognitivo, ele trabalha dessa maneira. Então, não existe uma prova cabal que vá servir, sabe? Então, eu gosto muito de vários argumentos. Tem argumentos que me convencem, talvez me convenceriam, mas é muito difícil dizer que isso me convenceria se eu não fosse crente. Não, como é que eu vou me colocar no lugar? Porque eu já tenho um compromisso tão arraigado com a minha fé, isso faz tanto sentido para mim, isso já faz tão parte de quem eu sou, que, sabe? Então, as questões a respeito de fé e de crer em Deus, elas são muito mais complexas do que argumentos teóricos e racionais. Né? Então eu adoro, por exemplo, o William Lane Craig, né, que tem muito dessa abordagem de argumentos e tal, adoro, mas assim, eu não jamais vou dizer assim, vê esse cara, tu vai crer em Deus porque ele tem um argumento que é a bala de prata. Não é a bala de prata para mim, ou foi para ele ou foi para o outro, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E a experiência nos prova isso. Né? Gabriel. Cara, muito boa mesmo, acho que muito proveitosa. Eu vou compartilhar bastante com os meus contatos, porque é muito interessante. E essa última fala sua, ela é muito importante, porque trazendo a BC2 para a discussão, né? Porque eu converso bastante com amigos e tal, e falo da BC2, né? E muitos ainda têm aquela ideia de que a ideia da BC2 é provar a existência de Deus.
Porque nós temos essa necessidade, né? As pessoas têm essa necessidade. E para quem trabalha em sala de aula, e você trabalhou muito tempo, as pessoas querem, né? Uma resposta rápida. Uma resposta última ali, assim, não, é isso mesmo, tá certo. E essa abordagem é muito interessante, porque ela deixa bem claro isso, né? E não é a intenção da teologia natural, não é a nossa intenção, enquanto cristãos, provar nada. É muita pretensão, né? Querer provar a existência de Deus. Então, eu acho que ela vem mesmo de encontro a esse sentimento, a essa necessidade, e eu até anotei, a fala principal para mim, né, além dessa, é que Deus está o tempo todo, né, não está no milagre. Como diz um amigo meu aqui na instituição, em condições normais de temperatura e pressão, ele também está, né? Então, isso é fantástico. Sem dúvida. Eu gosto muito também de ressaltar essa ideia, e agora falando para nós cristãos, de que o nosso discurso ele tem que ser o seguinte, ó, esse discurso ele é revolucionário já. A gente não precisa ir com o discurso de provar Deus, porque isso é impossível. Isso é impossível. Isso é filosoficamente, epistemologicamente impossível. Não existe. O nosso discurso tem que ser o seguinte, algo que já é revolucionário. A fé cristã, teísmo trinitário, ele faz sentido com a realidade e ele faz muito sentido com a ciência. E ele faz melhor sentido do que o ateísmo e de que outras cosmovisões. O teísmo trinitário, essa é a mensagem, isso é revolucionário. Se tu for honesto e tu for examinar a realidade em todos os seus aspectos, a ciência ela dá conta muito bem de aspectos muito legais que a gente adora, é maravilhoso. Então a gente adora a ciência, eu adoro a ciência e as humanas, a gente adora, é muito bom. Mas, cara, é parcial, é limitado, não abarca toda a realidade. Quem disser que abarca é porque não parou para pensar ainda na sua própria realidade, na sua própria experiência humana. Uma certa humildade. Claro. Que o cristão acaba aprendendo que tem que ter. Buscando, exatamente. Né? E que o ateu não tem, porque o ateu é orgulhoso. O cristão às vezes também é, claro, mas o ateu ele acha que, porque ele sabe dos microtúbulos, do citoesqueleto. Mas as pessoas não colocam no mesmo patamar que a gente não pode provar Deus, mas também não pode provar a inexistência. É o mesmo patamar. Exatamente. E aí, então, nesse caso, a gente traz para a discussão o homem das artes, né? Quando você fala a questão da beleza, a gente tem um músico aqui, cara. Exatamente. Quem dá conta da beleza? Quem dá conta? O cristianismo dá conta. Que músico? O cristianismo dá muito conta. O Garros ou eu? Eu não sou músico, verdade, eu sou roqueiro. Eu não sei se a também é música, né? Musicista. Eu não sou músico, eu faço barulho, rock. Opa! Cara, quem sabe um dia, né, as circunstâncias da vida, e eu diria Deus, permita que a gente possa tocar umas modas junto. Como essa palestra vai circular aí, ó, eu vou colocar aqui a minha banda. Eu já estava botando o site da minha banda, mas o site está fora do ar, porque ninguém mais tem site, né? Então, não vou nem botar o site, vou botar o YouTube aqui, ó. Banda... Eu acompanho na bateria aí. Olha aí, viu? Eu vou botar aí. Deixa eu só confirmar para ver se ainda é esse o negócio aqui. Mas, enfim... Mas cara, então eu acho que esse tem que ser o nosso... Esse já é um discurso revolucionário, né? De dizer que a fé cristã e o cristianismo trinitário, ele dão conta da realidade de forma extremamente elegante, econômica e encaixa empiricamente com a realidade.
da melhor maneira possível. Tá aí, ó, Tanlan TV, tá, pessoal? Minha banda chama Tanlan. Curtam lá no YouTube, quem quiser. Tiago, tem mais uns minutinhos pra gente? Eu queria colocar claro. mais uma questão sim. aqui. Tu estás falando... falaste muito de lente, de óculos, né? Não é porque eu uso, mas já uns anos atrás eu fiz um texto sobre isso, vou compartilhar depois com vocês. Mas a questão você está falando de uma visão também holística, no sentido de que quando você pensa a teologia natural dessa forma, você não está priorizando uma ciência em detrimento de outra. E aí a questão que eu trago, talvez para vocês dois, que são de áreas afins, né? Porque assim, ó, toda a busca... Não, isso agora é demais, né? Um tomando chimarrão, tomando coisa de capim quente, um tomando coisa de capim frio. Tereré. A única coisa que me resta... É o dualismo até aqui na conversa, né? A única coisa que me resta aqui é comer salada, né? Porque já tem tudo aqui já. Bom, a minha pergunta seria assim, quando a gente toca nas pautas identitárias, vem uma questão de direitos humanos, extremamente ideológica, claro, mas que se baseia numa cosmovisão que está presente nas ciências humanas. E aí a minha pergunta é, que diálogo, que perspectivas de diálogo com todo esse universo, visto que ele traz uma determinada perspectiva, que eu não sei se diria que é necessariamente ateia, mas uma perspectiva, muitas vezes, de que, por exemplo, tudo é social. É uma construção social. Aí me parece, até tem esse livro, né, famoso, A Construção Social da Realidade, de teólogos, inclusive reformados, sociólogos e tal, mas me parece que é um choque aí, porque parece que há desconsideração das ciências naturais aí. Não me aparenta que o que vem daí é uma visão holística. Ela me parece, às vezes, absolutizar esses fundamentos de uma construção social da realidade, sem que a gente possa olhar para o outro lado. E aí, todo esse debate contemporâneo está calcado nessa ideia. Seja o tema premente do racismo, seja da LGBTfobia, ou sei lá o que, tudo isso tem como cosmovisão uma ênfase nas ciências sociais. Aí é a minha eterna preocupação. Eu queria, de repente, ver vocês dois conversando um pouco sobre o que vocês pensam disso. É o terreno espinhento, né? É o terreno mais, enfim, espinhento em que a gente caminha hoje, né? Eu sempre costumo dizer que eu já achava que era difícil aquela época em que eu dava palestra por aí e o problema era Darwin, Gênesis 1, 2, 3, eu tenho saudade desse tema, porque desse tema eu manjo e posso falar. Hoje não, hoje esses não são mais os grandes temas são isso que tu falou agora, mas graças a Deus tem gente muito capaz que tem falado sobre isso. Um deles é o Guilherme de Carvalho, que trabalha exatamente nesse tema. E eu gosto da abordagem do Guilherme no seguinte sentido, porque ele tenta resgatar uma coisa que é do McGrath, que está nas obras do McGrath, que é aquela abordagem, por isso que eu até botei lá que está nos interesses de pesquisa do McGrath, que é a chamada abordagem do realismo crítico da ciência. O que ele está querendo dizer com isso? Porque, no fundo, se nós cavocar esse assunto, aonde nós vamos chegar é naquela discussão complexa da filosofia da ciência e da epistemologia, de que, assim, beleza, se tudo é construção social, como, na verdade, o McGrath pode, para alguém, levar alguém a pensar isso? Bom, beleza, se essa lente que eu estou olhando a realidade, ela me advém da fé cristã, bom, que fé cristã é essa? Que tipo de fé cristã? E como que eu interpreto essa fé cristã? Como que eu adquiro essa fé cristã? Isso também tem uma lente lá, a partir da maneira como eu leio a Bíblia, como eu leio a fé, como eu leio uma série de coisas. Então, alguém pode argumentar por aí, eu acho válido e tem fundamento. Mas o fato é que nós vamos terminar numa discussão que é o seguinte: existe algo da realidade que realmente
é passível de ser apreendido de forma concreta e real. Existem aspectos da realidade em que eu consigo conhecer que correspondem a realidades no mundo externo, ou tudo aí nós vamos lá para a discussão do idealismo alemão, ou tudo não existe a realidade externa e tudo é ideias na nossa cabeça e, na verdade, enfim, a filosofia e Kant tentou resolver esse problema, e aí tem toda a discussão da filosofia e tal, e aí nós vamos acabar num desconstrucionismo total que vai chegar no velho problema de que eu não consigo nem dizer que vocês são entes reais que têm mentes, porque, na verdade, aquele problema da mente do outro, das outras mentes. Nós vamos terminar aí. E no fundo daí isso impossibilita tudo e, enfim, e aí tem toda a história da filosofia para discutir como que a gente tentou resolver esse problema. Mas o fato é o seguinte, uma abordagem cristã... Eu sempre achei, na verdade, que quem não tinha cabelo era o Gonino. A gente está enxergando ele com as lentes erradas. Eu é que tenho cabelo, Gonino. Então, belas madeixas. Então, na verdade, a gente vai se acabar no problema que é o seguinte, o fazer científico, ele precisa se ancorar, isso é palavras do McGrath, em algum tipo de crença realista. E ele vai chamar isso de realismo crítico. O Gesiel também é melhor do que eu para dar palestra nesse sentido, porque ele trabalha exatamente isso, filosofia da ciência nesse aspecto mesmo. Mas assim, o fato é que a gente, para fazer ciência, a gente precisa crer que a realidade pode ser concretamente descoberta, que existem realidades físicas, naturais, enfim, que são dadas. Que existem realidades últimas e que estão sujeitas a construções sociais, etc., etc., mas que existem realidades materiais reais para serem descobertas. E isso não implica a gente... Não existe construção social. Claro que existe, enfim, não é esse o ponto. Mas existem algumas realidades das quais... E, claro, pela lente da fé cristã, a gente vai chamar isso de realidades criacionais. Que Deus criou a realidade de uma certa maneira e que isso é dado. Isso é dado, sabe? E então, claro, e aí a partir daí a gente vai começar a construir, e a gente vai começar, né? E isso gera uma certa valorização da ciência, das ciências naturais, né? Em contraponto às ciências totalmente desconstrucionistas, e que no final das contas, e aí vai ter filósofos da ciência que vão dizer isso, vão chegar num ponto em que elas vão se desconstruir a si mesmas, elas vão desconstruir a própria racionalidade que a gente está usando para ter essa conversa, entendeu? Então, se a gente não mantém um pé em algum tipo de realidade externa a nós, que é dada, crendo em Deus ou não. E aí tem vários filósofos da ciência que não são cristãos que vão defender isso. Né? Então, dessa parte da questão de gênero, LGBT, né, tem uma discussão tremenda hoje, que a gente sabe de gente que está negando a realidade do sexo biológico, e aí eu não estou falando de seres humanos apenas, de que existe sexo biológico. Isso é uma realidade da natureza. Entende? Não existe sexo, não é, enfim, e aí tem toda uma discussão, não, mas peraí, isso é uma realidade biológica, e se a gente desconstruir isso, não sobra, a gente entra em contradições internas que vão destruir a própria ciência, sabe? Então tem toda uma discussão ateia nesse sentido, né, de filósofos da ciência, que peraí, que existem algumas realidades que são dadas, e que a gente tem que começar a fazer ciência a partir daí. Claro, vai ter gente daí que vai desconstruir, enfim, que vai ficar, que vai partir para outro extremo, que daí vai dizer que ciências humanas nem existem, não existe. Porque, enfim, porque só o que é objetivo, e aí ignora algumas construções sociais que incidem sobre os métodos científicos também, e que existem. Né? Por isso que se fala em realismo crítico, enfim. Então é uma discussão longa, complexa. Eu não sou um estudioso disso, o Guilherme talvez poderia falar disso melhor do que eu. Existe aquele podcast do Bibo em que o Guilherme Covolan falam sobre
autoridades da ciência, o Guilherme, é bem complexo esse tema, né? É um tema que não é acessível para muitas pessoas, porque tu tem que ter uma certa base filosófica para conseguir dialogar isso. Mas o Guilherme vai mais ou menos pincelar isso naquele podcast, que essas abordagens epistemológicas que são totalmente não realistas, o não realismo, que é uma abordagem da filosofia da ciência, vai acabar impossibilitando qualquer conversa significativa a respeito da própria ciência, né? E que na prática acaba sendo até irrelevante, porque, enfim, o fato é que nós estamos aí fazendo ciência e ela funciona para uma série de outras coisas. Ela faz avião voar, sim, entendeu? Então, isso, na verdade, foi uma das abordagens históricas que é o que eu estava falando da história da filosofia, lidou com esse problema. Tá, vocês podem ficar discutindo aí isso o tempo inteiro, mas quando a pedra cai na tua cabeça, dói. Né, que era o realismo do senso comum, que foi uma abordagem que, inclusive, influenciou muito a fundação do evangelicalismo, do movimento evangelical. Leiam a minha tese, que eu trabalho exatamente isso, que surgiu como resposta a esse ultra-idealismo alemão que estava dizendo que, não, peraí, nada existe, tudo é ideias na cabeça. Aí a resposta a isso foi assim, até tu topar com o teu dedão na quina da cama. Aí a realidade grita no teu ouvido, entendeu? Então, assim... Enfim, é uma questão super complexa. Eu sou das ciências naturais e tal, mas eu tenho esse lado das ciências humanas e eu não dá para ser 880. Nós temos que conversar. Há uma importância fundamental das humanidades, tem que ser reconhecido que há construções, sim, e que o próprio método científico é fruto de uma construção social e de olhares, né, de uma determinada época, e ele não dá conta de toda a realidade, e nem os métodos das ciências sociais, mas, enfim, então tem uma série de questões que a gente precisa conversar entre si. E, sem dúvida, eu acho que rola uma negação daí das humanidades dessas realidades e de que existem realidades físicas que são acessíveis e podem ser descobertas, né? Enfim. Vamos proceder da seguinte forma. Primeiro eu queria renovar aqui o agradecimento, Tiago, bacana, muito legal, muito melhor realmente trazer alguém que é do assunto, digamos assim. Foi muito bacana ter você aqui. Obrigado pela tua disposição de estar aqui com a gente, né? Eu queria pedir para o Gonino traçar aí, de repente, alguns comentários finais, de repente a nossa colega Aline, que também está aí, e daí eu vou finalizar com uma oração, mas eu estou deixando livre, se vocês quiserem conversar dentro da disponibilidade de tempo. Gabriel? Olha, eu acho que foi tudo muito proveitoso. Eu tenho pouco a contribuir depois de toda essa fala, de todo esse momento que já foi bastante importante, né? Só queria trazer no sentido de que em tempos de negacionismo científico, né, esse último assunto é apenas mais um, né? Tanto quanto, mas tem também implicações bastante sérias, né? Mas só agradecer, Tiago, porque é um prazer, né, sempre poder falar com você e poder aprender. Muito obrigado. Também. Feliz por estar aqui com vocês e contribuir aí um pouco com alguns estudos aí que eu tenho feito, mas enfim, sempre bom aprender com os irmãos também e ouvir as perspectivas, enfim, é sempre bom essa troca aí, é muito Só legal. Só um comentário, quase tive uma aluna que foi no acampamento esse ano. É mesmo, olha aí. Ela me procurou e falou, professor, tem esse acampamento, eu não estava sabendo ainda. Eu falei, tem que ir, vai, porque o Tiago acabou não indo, mas eu acho que em breve vai ter alguns alunos daqui que podem aparecer. Legal. Lá, então, não, em junho esperamos que dê certo aí para a gente fazer o acampamento. Show de bola. Aline, gostaria de fazer um comentário, uma pergunta final? Não, só agradecer mesmo. Muito obrigado, Thiago. Eu sempre ouço os podcasts do Bibo com você, os Destaque ABC2 também. Curto muito seu trabalho. Legal. Obrigado, que Deus continue te abençoando e te usando. Amém. Estamos aí para isso, né? Estamos aí para ser bênção aí e ajudar com as oportunidades que Deus me deu. Enfim, eu sempre digo, né? Deus tem sido muito bom comigo e com a gente, com a minha família e com a ABC2, né? Eu aprendo direto também, eu adoro ouvir,
enfim, Guilherme, Covolan, o Gesiel, falei, eu tenho essa parte de filosofia aí, não é, né, eu tangencio esse tema e leio um pouco, mas não é bem a minha vibe, meu negócio é Darwin mesmo, ali eu me garanto um pouquinho mais, né. Tua e do Gonino, né? Seria legal ouvir um dia. Seria legal ouvir vocês dois. Talvez não sei se um painel, alguma coisa, vocês dois conversando. A gente já fez, né, Gonino? A gente fez lá em Curitiba, né? Lá em Curitiba, a gente fez um evento lá que a gente fez um bate-papo, assim, foi bem legal. Bem legal. Legal. Gente, então, se vocês me permitem, eu gostaria de orar com vocês. Pra gente encerrar. Vamos orar. Pai amado, que oportunidade fantástica, Pai, de ouvir o irmão Tiago, Pai, que tem esse ministério, eu chamaria assim um grande ministério também, essa responsabilidade, esse compromisso. A renovação da nossa mente é importante, Pai. Tu nos dotaste de razão e com ela podemos chegar a alguns lugares, nem a todos, mas chegar a alguns lugares, e essas palavras nos ajudam, nos dão evidências e esse consolo, esse conforto racional, mas para aquilo que a gente já abraçou. Pai, nós somos gratos pela Tua misericórdia. Eu queria deixar nas Tuas mãos as pessoas que hoje participaram, os que entraram, mas depois tiveram outros compromissos, a vida do Tiago e seu ministério, Pai, dos outros e demais irmãos da ABC, diante de um momento realmente complicado. Os questionamentos se multiplicam, o negacionismo, essa ideia de negar o valor da ciência e também, de um outro lado, colocar todo o valor na construção apenas social. Pai, Tu conheces tudo, Tu estás muito além de tudo que a gente pode pensar, pode sentir, enfim, Tu és infinitamente mais do que tudo que a gente pensa. Amém. E nós Te rogamos por sabedoria, rogamos que o Teu Espírito Santo esteja atuando na vida de todas essas pessoas, cientistas, palestrantes e pastores da ABC2, Pai, em suas igrejas, em seus trabalhos, dá sabedoria, porque é um momento a gente precisa tanto da ciência como também do conhecimento da fé. Amém. Que o Senhor possa ser louvado e engrandecido com todo esse trabalho. Nos abençoa nesse fim de semana, Pai, também nesse fim de ano, um eventual reencontro com familiares, enfim, que essa celebração natalina, apesar dessa pandemia, possa acontecer e a gente possa glorificar também o Teu nome. Somos imensamente gratos por esse encontro e nos despede e nos acompanha, Pai. Amém. 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 Pessoal, só queria fazer uma propaganda por último, Chomba, que a ABC2 está com aquela pós-graduação e eu sou um dos professores. E, cara, se vocês gostam desse tema, desses temas, tá incrível. Olha, eu tô olhando, né, os documentos, como eu tô por dentro ali, é um negócio, assim, fora do comum. Vale muito a pena, pensem com carinho, porque, olha, tá uma coisa linda de ver, assim. Eu vou dar uma das matérias lá, mas, assim, ó, as outras matérias, vale muito a pena. Deus, Cosmos e a Humanidade. Dei uma olhada lá no site da ABC2 e quem puder, nossa, vai ser sensacional, vai ser uma coisa muito, muito legal mesmo. Bem lembrado, estamos divulgando aqui, conversando com as pessoas, acho que o Gonino também, né? Incentivando aqui a galera. Cara, eu queria muito fazer. Eu tô... Até eu queria fazer também. Se eu não tivesse os meus gêmeos aqui, cara, sem creche, né? O problema é falta de creche. Talvez eu entre na segunda turma. Vai ser muito legal. Gente, vai ser muito legal. Um abração para vocês. Prazer, pessoal. Gente, um prazer, viu? Deus abençoe. Foi uma bênção estar com vocês aí. Tchauzinho, então. Tchau, tchau. Tchau, Aline.